Olá pessoal, eu sou o professor Fernando. Vamos começar aí com fenômenos de transporte. Vamos ter uma introduçãozinha hoje, alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente a conduzir a disciplina mais para frente, né? Então, a aula hoje vai ser para dar uma introdução para vocês, né, sobre o que são os fenômenos de transporte. A gente vai falar um pouco sobre os fluidos, que seriam os líquidos e os gases, coisas que a gente consegue fazer escoar em um duto, né? Falar um pouquinho de grandezas intensivas e extensivas. Se vocês ainda não passaram por esse conceito, hoje vocês vão conhecer. Vamos falar um pouquinho sobre a pressão, da onde ela vem, como fazer alguns cálculos, unidades de medida. E vamos fazer alguns exercíciozinhos para aplicar um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Ok, então o que são esses fenômenos de transporte? Eles estão sempre relacionados com uma diferença de potencial que vai causar transferência de alguma coisa. Então, os fenômenos de transporte são três. O que a gente vai começar falando aqui é o transporte de quantidade de movimento. O que seria então transferir essa quantidade de movimento? Então, imagine ali na nossa figura da direita que você tem uma tubulação. Então, imagina que aqui a gente tem a parede da tubulação, né? Então, aqui está paradinho. E a gente vai ter um fluido escoando dentro. Então imagine o seguinte, a primeira película de fluido que está encostada na parede da tubulação, ela não escoa, ela está grudada nessa parede. Tá? A segunda camadinha, ela vai escoar em cima dessa primeira camada que está paradinha. A terceira camada escoa sob a segunda, só que ela consegue uma velocidade um pouquinho maior. O que acontece? Lá no meio do fluido, lá bem no centro, a gente teria a velocidade máxima. Então, essa camada que está escoando com a maior velocidade puxa a de baixo, puxa de baixo, puxa de baixo. Só que a velocidade vai diminuindo até chegar na parede, que vai ser zero. Então, aqui a gente tem uma diferença de velocidade ao longo da distância que vai ser proporcional à tensão de cisalhamento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tensão de cisalhamento, mas ela é uma tensão que ao invés de puxar um corpo, um objeto em duas direções opostas, ela faz com que esse corpo se deforme. Então é uma tensão que faz com que uma coisa escoe sobre a outra. Tá? E sempre nos fenômenos de transporte a gente tem então essa diferença de potencial, eu diria, né, que leva a um transporte, e a gente tem uma constante de proporcionalidade sempre. Nesse caso, a constante de proporcionalidade é a viscosidade. Então, quanto mais viscoso o fluido, você vai precisar de uma tensão maior para conseguir esse gradiente de velocidade, tá? Para conseguir um mesmo gradiente de velocidade. Ok, isso na quantidade de movimento. E no calor, tá? Os fenômenos de transporte são três: quantidade de movimento, calor e massa. Então, para transportar calor, então imagine essa outra situação aqui. Digamos que a gente tem um corpo com uma temperatura de um lado de 100 graus Celsius e do outro lado de 30 graus Celsius. Para onde que o calor escoa? Escoa. Para onde que o calor flui? Ele sempre flui da maior temperatura para a menor. Então a gente tem um gradiente de temperatura ao longo da distância que vai gerar uma transferência de calor. Esse Q aqui seria o calor e essa bolinha em cima é para dizer que é por tempo, tá? Então quanto calor é transferido por unidade de tempo, por segundo, tá? Por unidade de área. Tá vendo que a gente tem uma constante de proporcionalidade também, tá? Nesse caso, essa é a constante de condutividade térmica. Ok? E na massa, então, imagina que a gente tem uma concentração de um soluto num fluido, né, de um lado, uma concentração alta, uma membrana separando esses dois fluidos e do outro lado a gente tem uma concentração baixa. Então vocês podem ver que aqui o gradiente é de concentração. Então, esse gradiente de concentração ao longo da distância vai me gerar um fluxo de massa. Quer dizer, esse lugar que tem maior concentração vai levar esse soluto, esse soluto tende a fluir para o
lugar de menor concentração. Né? Por exemplo, a gente não fala de osmose. Na osmose isso é uma coisa que acontece, né? A massa flui de um lado para o outro da membrana para tentar igualar essas concentrações. Assim como no calor, que flui para tentar igualar as temperaturas, e na quantidade de movimento, que tenta igualar as velocidades. Lá na massa, então, a gente tem um fluxo de massa, né? Tá lá a bolinha dizendo que é por tempo. Então, ó, eu coloquei aqui só para a gente não esquecer que esse fluxo de massa é por unidade de área, tá? Aqui é a mesma coisa. A tensão de cisalhamento, a forma de calcular ela é parecida com a pressão. Força sobre área. Área, qual área? Então, se a gente está tentando rasgar, cisalhar, né? Então, é essa área de contato aqui. E lá na massa, a gente tem a constante de proporcionalidade, que essa seria a constante de difusão. Ok? Então, entrando na quantidade de movimento, só para tirar essa dúvida aqui da tensão de cisalhamento, que eu falei que é parecida com a pressão, então é força sobre área, né? Porque assim, é um pouquinho estranho, porque, então aqui o calor está fluindo, aqui a massa está fluindo, mas aqui o que está fluindo? Não era para ser uma transferência de quantidade de movimento? Mas então, da onde que vem essa quantidade de movimento? Essa tensão de cisalhamento, que a gente pode calcular por força sobre área, e força é massa vezes aceleração, e aceleração é a derivada da velocidade ao longo do tempo. Então vocês lembram que quantidade de movimento a gente calcula como massa vezes velocidade. Então vocês estão vendo que a gente tem massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, sendo transferida por unidade de tempo. Então o nosso pezinho aqui seria a nossa quantidade de movimento sendo transferida ao longo do tempo por unidade de área. Agora ficou bem parecido com as outras equações, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre fluidos, porque a gente vai mexer muito com fluidos, né? Tanto eles parados, que a gente vai ver na estática, quanto eles em movimento, que a gente vai falar um pouquinho na dinâmica e na cinemática. Então os fluidos eles podem ser ou incompressíveis ou compressíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu mexer na pressão desse fluido, se eu aumentar a pressão ou se eu diminuir a pressão, os fluidos incompressíveis, o volume deles não vai mudar. O que eu estou falando quando eu estou falando em fluido incompressível? Líquidos. Você muda muito a pressão de um líquido e o volume dele não muda quase nada. Por isso que a gente considera eles como sendo incompressíveis. E aí, nesse caso, a gente vai mexer com alguns conceitos como a lei de Pascal. A lei de Pascal fala o seguinte, que se você aumenta a pressão em um fluido, então imagina que eu tenho um recipiente com líquido e eu aumento a pressão nele. Esse aumento de pressão ele vai ser distribuído igualmente por todo o fluido. Tá? E esse conceito, uma aplicação prática muito usada, né, mais importante, é a prensa hidráulica. Então vocês lembram lá da prensa hidráulica? Você tem uma área de um lado, uma área do outro, né? E a força que você coloca de um lado vai poder ser transformada. Então, um macaco hidráulico, por exemplo, você tem uma área pequenininha, você coloca uma força pequena. Essa pressão criada por essa força pequena vai ser distribuída igualmente e vai ser transferida para um pistão com uma área maior, que, para manter essa proporcionalidade, a força que vai ser resultante lá vai ser muito maior do que a força pequena que você colocou no pistão pequenininho. Tá? A gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso. Aqui eu quero só dar um exemplinho do que a gente faz com fluido incompressível. Outra coisa importante é a lei de Stevin, que é aquela equação que fala da pressão num fluido em repouso dependendo da altura. Então, vocês sabem que se você mergulha no mar lá muito baixo, você começa a sentir muita pressão nos ouvidos. Por quê? Porque a pressão está aumentando ao longo da altura. Tá? A gente vai fazer um exercício sobre isso ainda para dar uma exemplificada, né? Mas vocês devem conhecer já a equação da hidrostática. Então, a gente falou dos líquidos e agora o que seriam os fluidos compressíveis? Seriam os gases. Então, os gases, você mexe um pouco na pressão deles e o volume muda bastante. Por isso, a gente tem que se preocupar com essas equações PVT.
que é PVT? Pressão, volume e temperatura. Então, os gases, quando você mexe na pressão, o volume dele muda, certo? Se você mexe na temperatura, você pode causar uma mudança de pressão ou uma mudança de volume. Por que seria então a equação dos gases ideais? Porque essa equação é muito simplificada. Então imagina assim, essa questão de você aumentar a pressão e o fluido muda o volume dele. Então ele é comprimido, por exemplo, se eu aumentar a pressão, e ele é expandido se eu baixar a pressão. Só que se esse gás é nitrogênio, o resultado vai ser um. Se esse gás for metano, o resultado vai ser outro. E se esse gás for oxigênio, o resultado vai ser outro. O que eu quero dizer quando eu falo gás ideal? Gás ideal quer dizer que uma molécula de gás não enxerga as outras moléculas de gás que estão em volta dela. Isso seria uma condição de idealidade. Quando que eu posso considerar que um gás está numa situação ideal? Quando a pressão está muito baixa, ou seja, eu expandi ele tanto que uma molécula está tão longe da outra que ela não enxerga a outra. Então não tem esse efeito. Então essa diferença entre o nitrogênio, o oxigênio, o metano, né, a diferença entre essas moléculas e a interação entre elas é quase inexistente, né? É quase como se fosse a mesma coisa. Então isso seria um gás ideal, mas ideal por quê? Porque ele está no mundo das ideias, tá? Porque os gases reais, eles não são tão simples, né? Eles enxergam um ou outro. Então, às vezes você faz um aumento de pressão no nitrogênio e a mudança de volume vai ser uma. Se você causa o mesmo aumento de pressão no metano, a variação de volume vai ser outra. Tá? E aí a gente começa a mexer com equações mais complicadas. Por exemplo, a equação de Van der Waals, que é uma das mais simples ainda, né? Redlich-Kwong, Peng-Robson, tá? Que começa a colocar uns termos aí como esse Azinho, Bzinho, que depende do fluido, né? Depende de se é nitrogênio, depende de se é metano, tá? Por enquanto a gente não vai mexer com isso aqui, tá? A gente não precisa se preocupar, é só para vocês terem uma ideia do que é um gás ideal e o que é um gás real, tá? Agora a gente pode falar das propriedades, então, intensivas e extensivas. O que é uma propriedade intensiva? É uma propriedade que não depende da massa. Então, um copinho de água a 20 graus Celsius, por exemplo, e a densidade de um galão de água de 20 litros a 20 graus Celsius. É diferente a densidade no copinho e no galão? Não, a densidade é a mesma, né? A velocidade, viscosidade, a condutividade térmica que a gente falou lá no começo, né? Concentração, difusividade, né? Que eu falei lá do DAB, né? Que seria a difusão, né? Então você tem concentrações diferentes, o teu soluto difunde. Temperatura, pressão, calor específico, ponto de ebulição, esse é o importante, né? Qual que é o ponto de ebulição da água no copinho? A pressão atmosférica, 100 graus Celsius. Qual que é a temperatura de ebulição da água no galão? 100 graus Celsius, não muda, né? E a gente tem a pressão de vapor também, que é um conceito parecido com o da temperatura de ebulição, mas um pouco diferente, porque é o seguinte, a temperatura de ebulição funciona assim, você está numa temperatura baixa, então tua substância está no estado líquido, então você vai subindo a temperatura até chegar na temperatura de ebulição. Nesse momento, o fluido vai passar para o estado gasoso e aí você pode continuar aumentando a temperatura, ok? A pressão de vapor é o contrário, você começa lá em cima, então se você tem uma pressão muito alta, você tem a sua substância no estado líquido. Então, quando você vai baixando a pressão, você chega a um momento que você chega na pressão de vapor. Nesse momento, a pressão vai estar tão baixa que as moléculas começam a se distanciar e passam para o estado gasoso. E aí você pode continuar baixando a pressão e a tua substância está no estado gasoso. Atenção aqui para a cavitação, que é uma coisa importante para bombas, principalmente, né? Então, qual é o problema na cavitação? Às vezes, a parte onde a bomba puxa o fluido
como ela puxa, é uma zona de pressão baixa, né? Então, se essa pressão for tão baixa a ponto do teu fluido passar para o estado gasoso, nem que algumas bolinhas de gás apareçam, tá? Quando essas bolinhas liquefazem, quando elas chegarem na pressão alta, porque de um lado da bomba a pressão é menor, do outro lado a pressão é maior. Então, quando essa bolinha liquefizer, ela acerta a hélice da bomba com muita força e você começa a danificar, né, o equipamento. Você pode perder o equipamento por causa disso. Então, essas propriedades que não dependem da massa são intensivas. As propriedades extensivas dependem da extensão do sistema, então elas dependem da massa. Então, a massa seria a propriedade extensiva mais, né, mais óbvia para a gente. O volume também. Então, o volume de um copinho de água é um, o volume de um galão de água é outro, né, apesar de ser água. Quantidade de matéria, que é quase a mesma coisa que massa, né, só uma outra forma da gente chamar a massa. E energia cinética, por exemplo. A energia cinética não depende da massa, não é mv² sobre 2? Né? Então a energia cinética depende também da massa. Então, ok, já conhecemos aí umas propriedades importantes que a gente vai trabalhar. Agora eu vou falar um pouquinho da pressão e um pouquinho ali da tensão de cisalhamento, né, que eu prometi para vocês. Ok, da onde vem a pressão? A pressão vem de uma força. Tá? Uma força ela pode ser de campo, por exemplo, a força gravitacional, que vem do campo gravitacional, né? A força magnética, que vem do campo magnético, e uma força elétrica, que vem de um campo elétrico. Tá? Ou pode ser uma força de contato. Então, a força que eu faço na minha mão aqui é uma força de contato normal. Por que normal? Porque é 90 graus. Então, tem 90 graus entre a aplicação da força e a superfície onde eu estou aplicando essa força. E pode ser uma força tangencial. Então imagina aquilo que eu tinha falado. Imagina que eu tenho uma folha de papel. Então, imagine uma folha de papel. Se eu aplicar uma força que não é 90 graus na folha de papel, né? Que é tangencial, eu vou rasgar, né? Então uma força tangencial ela leva ao cisalhamento, ele leva a deformação ou a rasgar, né, a romper ligações moleculares. E aí as tensões de contato, né, porque a gente estava falando de força, quando a gente entra em tensão, aí a gente já está falando de força sobre área. Então uma tensão de contato, se for uma força normal, a gente fala de pressão. Então aqui eu estou causando uma pressão na minha mão, né? Um fluido dentro de um recipiente, ele causa uma pressão nas paredes desse recipiente. E uma força tangencial leva à tensão de cisalhamento. O que era a tensão de cisalhamento? Então vocês lembram lá do meu tubo paradinho, a minha primeira camada de fluido paradinha, grudada na parede, né? A segunda camada de fluido é como se fosse, né, ela está rasgando, né? Então a camada que escoa em cima da camada que está parada, ela está deformando o fluido ou rasgando, né, essas ligações moleculares. Por isso que é cisalhamento. E é uma força tangencial, né? A força normal é a força que o fluido causa na parede do tubo, né? E do que depende a pressão? Né? A gente já falado lá já nas equações PVT que do que depende a pressão? Do volume e da temperatura. Lembram lá na equação de PV igual nRT, né? Então, se eu pegar aquele N e passar para baixo do V, eu vou começar esse conceito de volume molar, né? Que é o volume que um mol daquele gás ocupa. Então, um gás liquefeito, né? Então, por exemplo, tem o gás liquefeito de petróleo, né? Que é o GLP, que é o botijão de gás que a gente usa na cozinha. Então, ele é um gás, né? Quando você liga o fogão, é gás que sai, né? Não é líquido. Só que é um gás que sofreu uma pressão, ele está numa pressão tão grande que ele virou líquido.
Então, no gás, as moléculas estão bem distantes uma das outras. Quando você aumenta a pressão, você comprime elas até que elas vão para o estado líquido, liquefeito, né? Então, esse é um volume molar pequeno. Se eu passar para a fase gás, eu vou ter um volume molar maior, né? Porque eu preciso de um volume maior para ter a mesma quantidade de mols daquele gás. E o vácuo seria o quê? O vácuo seria uma pressão tão baixa que o meu volume molar é enorme, né? Então, digamos que nessa sala inteira aqui eu deixo uma moléculazinha de ar. Qual que é o volume molar desse ar, né? Vai ser um volume enorme para uma quantidade de mols ínfima. Então, um volume molar muito grande porque eu tenho uma pressão muito baixa. E no gás liquefeito eu tenho um volume molar pequeno porque eu tenho uma pressão muito alta. Ok, falamos do volume, então a gente pode falar agora da temperatura também. Então, por que depende da temperatura, né, a pressão? Então, imagina que eu tenho o mesmo volume, agora eu vou fixar o volume. Se essas moléculas vão ter um grau de agitação. Quando a gente fala em temperatura, a gente está falando em grau de agitação na molécula. Quando você aumenta a temperatura, a molécula começa a agitar mais. Então, um exemplo bem bacana disso imagina uma sala de aula, que a gente não está podendo ter agora, né? Cheia de gente. E aí eu fecho as portas, né? Então não vai ter vazamento de aluno para fora da sala. E eu começo a aumentar a temperatura. Quando aumenta a temperatura, o que vocês vão começar a fazer? Vocês vão começar a ficar inquietos, vocês vão começar a se sentir mal. Então vai começar a aumentar o grau de agitação de vocês. E aí o que vocês vão começar a fazer? Vocês vão lá na porta, vão começar a bater, vão na janela, vocês estão tentando fugir porque a pressão está muito alta dentro do sistema, né? Vocês vão começar a fazer essa pressão nas paredes do nosso recipiente, que é a sala de aula, porque você aumentou a temperatura. Mesma coisa um gás. Então, se você tem um gás dentro de um recipiente e começa a aumentar a temperatura, a agitação dessas moléculas começa a ficar tão intensa que a pressão começa a aumentar também. Um outro exemplo bacana é um pneu. Então, imagina que você encheu o pneu lá, estava quente, aí você pega a estrada, né, e vai para uma cidade que está muito frio. Como o grau de agitação das moléculas lá dentro do teu pneu diminui, a pressão também vai diminuir, porque a vontade delas tentarem escapar não é tão grande. Se eu baixar a temperatura da sala, vocês vão começar a ficar cada vez menos agitados, vão dormir, né? Você vai diminuir a pressão dentro da sala de aula. Mesma coisa o pneu. Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a pressão dentro do meu pneu. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de pressão, né? A unidade no sistema internacional é o Pascal, né? Está aqui o Pascal, o Blaise Pascal, né? Que foi homenageado com essa unidade. E algumas outras unidades que a gente usa também. Então o ATM, por exemplo, é a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Que em Pascal é 101.325 Pascal. Aí a gente tem o bar, que é bem parecido com o ATM. Só que ele arredonda esse 101.325 para 100.000 Pascal. Tá? Aí a gente tem o milímetro de mercúrio. Vocês sabem que o mercúrio é usado bastante, né? A coluna, como ele é um líquido muito denso, ele é bastante usado. Então, para conseguir medir pressões pela altura que ele leva, né? A altura necessária de mercúrio para você conseguir uma determinada pressão, né? Então tem medidores de pressão, tem consultórios que tem uma barrinha assim, e aí o médico vai lá apertando o teu braço e você vê o mercúrio subindo, 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 e aí começa a baixar, né? Então a altura de uma coluna de mercúrio pode ser usada para medir pressão. A água também pode ser usada para medir a pressão, só que a densidade dela é muito menor. Então, para conseguir a mesma pressão, você precisa de uma coluna muito maior, que é o que eu estou mostrando com esse desenho aqui. Então, o 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, seria, se a gente considerar que é esse tamanho aqui, para eu ter a mesma pressão usando água, ao invés de usar 760 milímetros de mercúrio, que é 76 centímetros, né? Então seria isso aqui mais ou menos, né?
Se fosse água, para ter a mesma pressão, eu precisaria de 10 metros de água. Tá? 10,33 metros de coluna de água, que é outra unidade de medida. Então, se eu quero medir uma variação de pressão que não é tão grande, eu posso usar a água. Tá? Aí a gente tem o PSI também, que é pounds per square inch, então é libras por polegada quadrada, né? Que é a unidade do sistema inglês, né? Que 14,7 é equivalente a uma atmosfera, uma atm. E a gente tem o Thor também, que aí é em homenagem ao Torricelli, que é um outro físico, né? Que a gente ainda vai falar sobre ele, que é equivalente a 1 milímetro de mercúrio. Tá? E esses equivalentes que eu falei para vocês, os 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 10 metros de coluna d'água, é equivalente a uma atmosfera. Então imagina, ar, que tem uma densidade muito, 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 muito menor do que os líquidos, então eu precisaria de 10 quilômetros de ar, que é a primeira camada da nossa atmosfera, que é onde está a maior parte do gás, né? Porque daí você começa a ficar muito rarefeito lá para cima, então daí você começa a não ter mais muita influência na pressão, né? Então, mais ou menos 10 quilômetros de ar causa a mesma pressão que 10 metros de água e 760 milímetros de mercúrio. Aí a gente vai fazer o nosso exercíciozinho que eu prometi para vocês para a gente dar uma lembradinha na equação da hidrostática, né? Que também é conhecida como lei de Stevin, o princípio de Stevin. O Stevin é esse cara aqui, né? Que viveu no século XVI. E foi ele que trouxe esse princípio para a gente, né? Então, o nosso exercício é o seguinte. Um sistema alimenta a água por gravidade a um trocador de calor. Então, às vezes, para você economizar energia elétrica, para você não usar uma bomba, você pode usar gravidade. Você armazena teu fluido lá em cima e aí você começa a soltar ele para baixo. Por exemplo, num prédio, né? Num prédio a gente bombeia a água lá para cima e deixa armazenado na caixa d'água. E aí alimenta os apartamentos por gravidade, certo? Então, o sistema alimenta a água por gravidade é um trocador de calor. O que é um trocador de calor? Não sei se vocês conhecem. Trocador de calor é um equipamento onde você alimenta um fluido quente e um fluido frio. O fluido quente vai esquentar esse fluido frio. Então, por exemplo, se eu quero esquentar um suco de laranja, por exemplo, eu passo num trocador de calor onde eu vou passar vapor de água também. Então, digamos que o suco está a 20 graus e o meu vapor vai entrar a 150 graus, por exemplo. Né? Então, o fluido quente vai passar calor para o fluido frio. Beleza, esquece o trocador de calor agora. Qual deve ser a altura H acima do equipamento para que a pressão na entrada seja de 3 bar? Tá? O que era o bar, então? Lembram que o bar era a pressão atmosférica lá arredondada, né? Então, nesse nosso exercício, a gente já arredondou a pressão atmosférica também, tá? Nosso 101,325, digamos que a gente não está a nível do mar, a gente está um pouquinho mais para cima, então a pressão baixou um pouquinho. Pressão atmosférica 100.000 pascal, essa pressão ela vai ser exercida aqui, certo? A gente está vendo que esse armazenamento aqui de fluido está aberto para a atmosfera, né? Então aqui a gente tem essa pressão e a gente vai ter a pressão da coluna de fluido também, tá? Então não podemos esquecer dessa pressão atmosférica aqui. Esse nosso fluido é água, né? Então a densidade é 1000 kg por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. E considere a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ok, qual que era a equação lá da hidrostática que a gente tinha visto? Que a pressão total é igual à pressão atmosférica, que eu falei aqui, mais ρGH. Então a gente tem o ρ, que é 1000, tem o G, que é 9,81, e o H a gente não sabe. A pressão atmosférica foi dada como sendo 100.000, e a pressão total na entrada tem que ser 3 bar. Então, 3 vezes 100.000 pascal. Lembram que 1 bar é 100.000 pascal. Se a gente fizer essa nossa conta, chegamos a uma altura de 20 metros. Ok? Então, para eu ter essa pressão aqui nessa entrada, essa altura vai ter que ser de 20 metros.
E aqui um exercíciozinho daquela equação PV-nRT, né? A equação do Clapeyron. Está aqui o Clapeyron. E o nosso exercício vai falar sobre pneu. Então, quando a temperatura no pneu de um automóvel é 25 graus Celsius, a pressão manométrica lida é de 210 kPa. O que é quilopascal? 1000 pascal. Então, é 210 mil pascal. Se o volume do pneu é de 0,025 metros cúbicos, determine a pressão quando a temperatura chegar a 50 graus Celsius. Quanto ar deve ser retirado para voltar à pressão anterior? Então vamos usar lá a nossa equaçãozinha do PV-nRT. Vamos considerar a pressão atmosférica também de 100 kPa. E eu estou dando no exercício a pressão manométrica, né? Então a gente vai ter que somar a pressão manométrica com a atmosférica para conseguir a pressão absoluta desse gás. Pressão manométrica 210 mais a pressão atmosférica vezes 1000, porque é quilopascal, né? Então esse 1000 é o Kzinho aqui, né? Vezes o volume, que é o V, é igual a uma quantidade de mols que eu não conheço, vezes a nossa constante dos gases, né? Que é o R, vezes a temperatura. Só que nessa equação a gente tem que usar tudo no sistema internacional, e temperatura no sistema internacional é em Kelvin. Então eu vou ter que somar os meus 25 graus Celsius com 273 Kelvin para poder fazer a transformação. 273 Kelvin é o nosso 0 graus Celsius. Então eu só somo 25. Achei então que dentro desse pneu tem 3,13 mol de ar. Tá? Mas não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é qual que é a pressão que esse ar vai ter caso a temperatura suba de 25 para 50. Como eu tenho essa quantidade de mols, eu posso recalcular usando esse PV-nRT. Então agora eu não sei a pressão, né? Eu coloquei aqui como pressão absoluta, né? Em quilopascal vezes 1000. Se eu quiser calcular a pressão em pascal, eu tenho que tirar esse 1000 aqui. Vezes o volume do pneu, que não muda, vai ser igual à quantidade de mols de ar que tem lá dentro, que eu já calculei, né? Vezes a constante dos gases, vezes a temperatura nova, que agora é 50, né? Mais 273 Kelvin. Se eu fizer essa conta aqui, eu descubro que a pressão absoluta dentro do pneu vai ser de 336 kPa. Qual que é a pressão manométrica, então, para eu poder comparar com aquele dado que ele me deu lá? É só eu tirar a pressão atmosférica. Então, se eu tirar 100 kPa, que é a minha pressão atmosférica, eu vou ter uma pressão manométrica dentro do pneu de 236 kPa. Então, esse aumento de temperatura fez a pressão aumentar de 210 para 236 kPa. Mas a gente tem mais uma perguntinha, né? Quanto ar deve ser retirado para que a pressão volte ao nível anterior, né? Então, a gente pode recalcular agora para tentar descobrir quantos mols eu vou ter dentro do meu pneu caso a temperatura esteja em 50, não em 25, e a pressão seja aquela pressão inicial, então 210 mais a pressão atmosférica, para eu ter a pressão absoluta, não a pressão manométrica, certo? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar em 2,89 mol. Só que eu tinha 3,13 mol, né? Então, se eu tinha 3,13 e agora eu tenho 2,89, quer dizer que eu tirei 0,24 mol. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, a massa molar do ar é de 28,84 gramas por mol. Tá? Eu posso fazer essa conta pegando a massa molar do nitrogênio, a massa molar do oxigênio. Eu sei que tem 79% de nitrogênio no ar e 21% de oxigênio. Tá? Porcentagem molar isso. Tá? Se eu fizer essa conta, a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol e a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Se eu fizer essa média ponderada, eu chego em 28,84 gramas por mol. Tá? E aí eu posso ter uma ideia de que é mais ou menos 7 gramas de ar que eu teria que retirar. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Obrigado pela atenção e bons estudos.